Fico feliz em ver vocês novamente. Sou eu, Matilde Martins. Aqui eu falo sobre animais e tudo o que está relacionado a eles, tanto os domésticos quanto os selvagens. Eu os amo muito. Se você também ama, inscreva-se no meu canal e não economize nos likes. Agora, vou direto ao tema do vídeo de Olá, hoje. pessoal! Hoje eu vou falar sobre um assunto fascinante: por que os papagaios falam? Você já parou para pensar como esses animais conseguem imitar a nossa voz e até mesmo algumas palavras? Neste vídeo, vou explicar os mecanismos que permitem essa habilidade incrível, além de compartilhar algumas curiosidades sobre a comunicação dos papagaios. Fique comigo e descubra o que torna esses pássaros tão especiais. Curiosidades do mundo animal. No reino animal, os papagaios são conhecidos e reconhecidos pela sua capacidade de falar. Este talento tem sido explorado em diversos espetáculos e em todos os lares onde um deles vive. É verdade que eles têm a capacidade surpreendente de repetir palavras que lhes são ditas, mas será que isso é sinônimo de que eles podem falar da mesma maneira que os seres humanos entendem a fala? E, se for o caso, por que os papagaios falam? Explicamos isso neste artigo do Perito Animal. Boa leitura! Também lhe pode interessar: as calopsitas falam? Características dos papagaios. Os papagaios são aves da ordem dos psittaciformes, que compreende uma família, 78 gêneros e 330 espécies. Mais de 70 estão em risco de extinção ou já estão extintas. É importante ter em mente esse dado porque essas aves têm sido criadas como animais de estimação desde tempos antigos. Os antigos egípcios já conheciam os chamados papagaios reais. Isso significa que muitos deles foram e ainda são retirados de seus lugares de origem. Atualmente, o comércio internacional dessas espécies alcançou proporções enormes e podem ser encontrados papagaios, periquitos, cacatuas e araras como animais de estimação em praticamente todo o mundo. Os métodos de caça são destrutivos e estão dizimando as populações selvagens desses animais, removendo-os de seus habitats naturais, que são principalmente as regiões tropicais do hemisfério sul. Esse é um dado para reflexão. Os papagaios são aves de bico curto e achatado, curvado para baixo na parte superior e para cima na parte inferior. Essa estrutura permite que eles quebrem sementes e frutas de casca dura, que são a base de sua dieta. Outro traço distintivo dos papagaios são suas patas, com 2 dedos voltados para frente e 2 para trás. Essas patas são muito úteis tanto para escalar como para levar comida ao bico. Eles têm crânios largos e relativamente grandes. Destacam-se pelo colorido de suas penas, embora em muitas espécies predomine o verde, o que lhes permite se camuflar entre a vegetação das florestas tropicais, onde tem seu habitat natural. Outras cores características dos papagaios são o vermelho, o amarelo e o azul. Confira os alimentos proibidos para papagaios. Pelo que se sabe, costumam ser aves monogâmicas, ou seja, permanecem com seus parceiros por longos períodos de tempo e até mesmo pela vida toda. Um dado relevante em relação ao assunto em questão é o som que eles emitem. Geralmente, um chamado um pouco melódico de uma única sílaba ou de combinação de várias. Em algumas espécies rouco e de tom baixo. Em outras, mais agudo. Com esses sons eles se comunicam com seus semelhantes. Essa interação é a base que pode explicar por que os papagaios falam. Os papagaios falam. Os papagaios não podem fazer o que nos entendemos como falar. Definimos a ação de falar como a comunicação que é estabelecida por meio de palavras, que são sons com significante e significado, articulados pelas cordas vocais. Como são as cordas vocais dos papagaios? Eles não as têm, por isso que podem somente repetir sons. Não possuem a capacidade de estabelecer conversas da mesma forma que nos seres humanos. Portanto, não existem papagaios que falam. Todos eles possuem um órgão denominado siringe, que é uma membrana localizada na base da traqueia. Em algumas aves, isso lhes permite uma grande precisão ao repetir os sons que ouvem. Isso explica por que há pássaros que podem falar. Então, se você se pergunta por que papagaio fala, a verdade é que eles apenas imitam. Algumas espécies de psittaciformes têm mostrado habilidades especiais para repetir palavras que ouvem. São as araras, as cacatuas, as calopsitas, os papagaios cinzentos e os papagaios do gênero Amazona.
Na próxima sessão, explicamos por que os papagaios falam ou, melhor dizendo, mostram interesse em imitar sons. Por que os papagaios falam e outros animais não? Como já vimos, os papagaios não falam, eles imitam sons e essa é uma capacidade que não são todos os animais que possuem. Os gatos, por exemplo, são animais que também têm uma alta capacidade para imitar sons, no entanto, os cães não possuem essa habilidade. Por que os papagaios imitam? Os papagaios têm uma grande capacidade de repetir os sons que ouvem. Não é uma habilidade que somente eles possuem, pois existem outras espécies, como corvos, gralhas e estorninhos, além de outras aves de sua ordem, como periquitos e cacatuas, que conseguem reproduzir sons com muita precisão. Quando estão em cativeiro, é comum que esses sons sejam palavras faladas por seus cuidadores, assim como qualquer outro ruído cotidiano, como o de um telefone celular. Além da siringe, no caso dos papagaios, essa capacidade de imitação é complementada por uma estrutura cerebral com áreas destinadas à imitação de sons, o que explica o porquê eles são tão bons nisso e o que permite explicar por que os papagaios falam. Os pesquisadores acreditam que essa formação do cérebro também lhes permite seguir o ritmo da música. Essas características anatômicas que os capacitam para a imitação e, claro, o fato de serem animais sociais que necessitam e buscam a interação, explicam o interesse dos papagaios pelas imitacois, pelo menos quando estão em cativeiro. Não há exemplos desse tipo de imitação nas aves que vivem em estado selvagem. Agora que você já sabe por que os papagaios falam, ou melhor, imitam, não perca este outro artigo no qual detalhamos o que papagaios comem. Se deseja ler mais artigos parecidos a por que os papagaios falam, recomendamos-lhe que entre na nossa seção de curiosidades do mundo animal. Bibliografia Chakraborty M., Vale S., Nedergaard S., Friedel E.E., da Beusten T., Packenber B. et al. 2015, Core and Shell Song Systems Unique Tode Parrobren. Plus Landes, 6011846. Em conclusão, os papagaios falam devido à sua capacidade única de imitar sons e vozes, que uma adaptação evolutiva que os ajuda a se comunicar em seu ambiente social. Essa habilidade não apenas os torna fascinantes como animais de estimação, mas também revela muito sobre a inteligência e a complexidade desses seres. Ao entender por que os papagaios falam, podemos apreciar ainda mais a riqueza da vida selvagem e a importância de preservar seus habitats naturais. Obrigado por assistir e até a próxima!